hoje vamos reagir àqueles caras. Quem é o ateu? Nunca mais reagi. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o verdadeiro ateu. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que não tem fé em nada. Será que conseguimos acertar quem não acredita no além? Vem descobrir. Eu já sei quem é, pela cara, eu já vou dizer quem é. Aqueles caras. Eu no branquinho. Olha aí, no meio. turminha. Esse cara aqui, de azul. Bem apertadinho. Boa tarde a todos. Dali. Só a galera da fé, né? Sejam todos muito bem-vindos e nós temos a tarefa de descobrir no meio dessas 5 pessoas quem de fato é o único ateu, o único que nega a existência de uma figura religiosa. Então tem 4 pessoas aí que acreditam em Deus, qualquer tipo de Deus, e vão fingir pra gente que não acreditam. Beltrão é Então, gente, ateu, ó, né? Beltrão é ateu, se eu não me engano. bem simples de vocês é o que a gente quer: nome, idade e porquê do ateísmo, tá? Vamos começar com você então. Meu nome é Emily, eu tenho 22 anos e eu acho que todo mundo nasce ateu, né? A gente é obrigado pela sociedade a escolher uma religião depois, mas eu sempre fui. Não tenho quando comecei, desde quando eu nasci, e ao longo da minha vida eu nunca senti a presença de Deus e sempre foi assim. Sentiu confortável em falar isso agora? Na verdade, não. É uma coisa que eu tô vivendo agora. Acho que depois nas próximas perguntas eu vou explicar mais. Ih, eu já tá enrolada, Não, mas eu gostei da sinceridade. Mas é legal. Gostei da sinceridade. Legal. Mas ela se contradizeu. Se contradizeu foi Se absurdo. contradizer, não. Se contradisse de quê? Eu falando sério, porque ela falou Não, que o que sempre você achou que foi a contradição dela? Ela falou certo. Não, então, mas ela disse depois que ia explicar o porquê desse desconforto, entendeu? Esperem, aguardem, calma. Você, meu amigo, Lucas, 28 anos, e o núcleo familiar sempre foi ateu, assim, então nunca fez muito sentido eu, ao longo da Caraca, vida, tem uma tentei... corrente de um cadeado. Olha essa corrente no pescoço do cara. O cara simplesmente tem a porra de um cadeado. Cadê aqui? Cadê? Tem um cadeado, velho, na porra do pescoço. Desenrolei, mas sempre voltei ao ateísmo, assim. Voltou ao ateísmo, né? Como se fosse algo, tipo assim, que se pratica. Tu pratica o ateísmo? Não faço ideia, mano. eu também não sei não. Eu também Mas não assim, sei. eu acho que há encontros de pessoas que não acreditam em Deus e conversam sobre. Então acho que isso é praticar o ateísmo. Hoje tem encontro de pessoas que se acham que é cachorro, porra. Não vai ter encontro Hoje disso. eu não acreditei. Você praticou? Não, eu acho que na verdade... Tá aí. Absurdo. Mas talvez o ateísmo seja justamente a ausência de prática, né? Mas você pode ter fé e não praticar. E aí você não é um ateu. Exatamente. Por isso, então, sua teoria não vale. Não, É mas a ausência de ateísmo, acho que é a ausência de fé, velho. A ausência de acreditar que existe algo maior, tá ligado? O ateísmo é você acreditar que não existe ninguém, que nós nascemos de umas pedras e pronto. Esse é o ateísmo, que não existe uma pessoa além de nós lá em cima, não. Porque, se você olha pra hoje, como tá a robótica, a IA, pessoas criando seres não vivos, né, mas seres como IA, claro, não dá pra, cara, porra, não dá pra acreditar que existe uma pessoa que criou nós. Claro que existe uma pessoa que criou nós, porra. Por isso que eu acredito em Deus. Porque, porra, a gente vê, porra, a IA avançando cada vez mais, porra. Daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, a gente vai ver pessoas, porra, sendo IA, sendo controladas por IA. Pessoas assim, robôs, né, andando pela rua, como característico de uma pessoa mesmo, real, pô. Então um humano vai começar a criar pessoas, porra, um humano. um nível de prática, né? Você tá falando então que para ter qualquer tipo de religião você tem que ter uma prática mínima? Prática, entenda-se, né, como absolutamente qualquer coisa, assim. Por isso que eu falei, literalmente, ausência de prática, qualquer prática religiosa. Você, minha querida, seu nome, sua idade e uma breve explicação do porquê do ateísmo. Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos. Eu acho mulher, eu pensei que era homem, e aí, ó. Eu nunca tive um Eu evento não sei identificar. assim na minha vida que me fizesse acreditar. Minha família é evangélica, mas não tive um momento assim que, nossa, senti muito isso. Acho que só é uma, sei lá, uma desculpa pra culpar Deus pelas coisas boas, o diabo pelas coisas ruins. Trouxe o nome dele. Alguém falou no canhoto. Você, meu bem. Meu nome é Luana, eu tenho 22 anos. Minha família não é religiosa, assim, até tenho avós que, de vez em quando vão numa missa, numa coisa assim. Mas a minha família não tem religião, então não é algo que faz parte do meu cotidiano e também não fez parte da minha criação. Luana, tu vai pra igreja, Luana? Eu também acho. Todo domingo tu tá lá. Todo avô, avó que vai à igreja uma vez ou outra vai direto. Eu sou o Bolota, tenho 26 anos. Tu é o quê? Bolota. É o teu vulgo mesmo. É, sou artista, eu canto. Não temes a Deus. Até quando eu era
mais novo, a minha avó, os meus avós me obrigavam a fazer catequese. Eu odiava aquilo, que era sempre num sábado, 2 horas da tarde. Eu tava sempre na rua brincando, soltando café. Nunca fiz catequese, tu acredita? Minha avó me gritava lá pra ir pra catequese. Depois que ela faleceu e tudo mais, eu não frequentei mais a igreja. Isso foi ali na minha adolescência. E aí, na minha área também não vejo nada que eu sinta a presença de Deus. Vejo muita gente passando por muita coisa e simplesmente não acredito. Então, assim, dá pra resumir que a catequese meio que traumatizou, entre muitas aspas, assim, né? Tipo, criou uma relação ruim com a religião e depois você só se afastou. Pode ser que sim, eu também, pela presença de não ter mais a minha avó, eu também parei de acreditar também, porque era a única pessoa que fazia questão de eu estar ali dentro da igreja, então se não for pra ser com ela, eu prefiro não estar. Como é que é teu nome mesmo? André Luiz. Emily, eu acho que a sua resposta ela foi bem enigmática, né? Você falou que ia explicar um pouco mais e tudo mais. A Emily é muito mentirosa, muita ela coisa, tá mentindo, ela tá rindo pra coisa. Porra, não é ela, tá ligado? Não é ela e não é a de vestido também. Não é nem a O que tem de tão particular na tua história com o ateísmo? Vai se enrolar mais ela lá. É nervosa pra caralho. Eu achei que eu estaria Não deixa ela mais estressada. antes assim. Você acha? Vai tomando aí, nem procura ser, já botou um galho dentro. Gaiado, toma seu Então, eu gaiado. sou de Campos, do interior. Eu nasci em berço católico. Sempre frequentei a igreja, a missa nos domingos. Mas aquilo de acordar fingindo que eu tô dormindo mais um pouquinho, fingindo que eu tô doente. Você falou que sempre foi ateia. E agora você foi à missa aos domingos. Não, eu sempre tive em berço católico, os meus pais. Pô, desculpa. Isso é diferente, meu coroa. Desculpa, gente, quem fala berço católico acredita em Deus, pô. Desculpa, isso não é uma coisa trivial. Isso não é terminologia de ateu. Berço católico, de vagabundo. Daquele cara que olha pra Deus e fala, tu não existe. Não tem como. Tu pra mim é nada. Tô errado no que eu falei? Não, Ela falou que A gente nasce ateu. ela consegue escapar com essa resposta mesmo, mas de fato chama atenção mesmo, né? Cara, fale por você. Pra mim, Emily tá fora. Cristã. Eu sempre estive inserida na rotina católica. Fiz catequese também, mas não me recordo de nada. Eu ia à missa aos domingos e sempre foi assim. Só que com 18 eu passei pra medicina aqui em Niterói. Isso me afastou da minha família. Com a rotina eu também trabalho. Passei a não frequentar a missa aos domingos. Mas você é cristã, pô. Você acredita Não em era uma Deus. coisa que eu já queria muito, né? Aqui a gente tem Emily, que era praticante e não é mais praticante, mas com certeza acredita em Deus. Essa é a história dela. Eu acredito nisso. Porque eu fui primeira comunhão, né? Catequese, crisma. Foi coroinha? Não. Ele é agora. Na catequese. Os caras zoam. Os caras Foi zoam. criado em berço católico? Foi. Tu é o quê? Eu acho que eu fui criado no catolicismo, depois eu fui pra parte do espírita. Só que, tipo assim, eu só acredito em Deus, assim. Hoje em dia eu não pratico nenhuma religião. Tem mais alguma coisa pra Hoje eu sou continuar falando espírita. da história? Não, só explicar o que eu falei antes. Isso é difícil pra mim, porque eu acredito que eu tô um pouco mais afastada da minha família. Eu não vou com tanta frequência pra Campos. Os meus pais sabem, eu já falei isso com eles. É um assunto, acredito que pra mim, resolvido. Mas o resto da minha família não. Eles vão ficar sabendo agora. Ela tá trazendo como se fosse, tipo assim, uma revelação, né? Cara, E mas tipo assim, tem não, olha isso. só, Acho que tem, mano. Pra uma família, pra olha só. família que é... Tem, pô. Se for uma família muito rígida, porra, que quer que você viva lá, claro que tem, pô. Contexto, acho que dá pra entender. Se realmente for tudo verdade que ela tá falando até agora, ela nasceu numa família religiosa e ela descobriu que ela se identifica muito mais com não acreditar do que com acreditar. E pra fazer essa comunicação pra pessoas da sua família que tem uma religião, principalmente pessoas mais velhas, que são muito religiosas, eu acho que é uma coisa meio delicada. Concorda com isso, você, Luana? Eu acho que existe essa possibilidade, porque acho que, assim, a religião é uma coisa muito cultural. Então tem como você ter crescido numa família muito religiosa. Tá mentindo também, né? Então igual ela? saem as duas. O bagulho da Emily, cara. Todo convidado que já apareceu aqui falando, minha família vai descobrir agora. foi de No ralo, final, Emily já foi, já. era um grande mentiroso. Desculpa, não tem como assumir algumas coisas assim pra família. Teve um momento específico no qual você falou, tipo assim, que você considere ter sido a virada de chave, assim, Isso é pra verdade, você isso é se verdade, tornar isso é ateu. verdade. Depois que minha avó morreu. Depois que ela morreu. Sim. Deus nunca fez parte da minha criação, nunca tive esse contato. Pra mim, Eu entendo que você não teve contato muito grande com Pô, religião essa nega não é, porra. Eu tirava ela, essa não por causa da sua não é, família. pô. Só que a religião não é um assunto que se sua família não fala, você não vê em lugar nenhum. Então assim, como é que foi pra você, por exemplo, seus amigos, pessoas próximas, referências, imagino que pra você também, você deve gostar de algum cantor que tem religião. Qual foi o contato que você teve com as religiões do mundo, sem ser através da sua família, que não te pegou? meu contato foi conviver com pessoas que são católicas, evangélicas. E, obviamente, todo
todo mundo tem um evangélico, conhece alguém que tentou converter, mas assim, pra mim não fazia sentido, entendeu? Eu não via necessidade de ter algo pra acreditar, como eu vivi até hoje, sem a necessidade da religião. Então quando alguém chega pra mim e fala, vamos num culto jovem, Deus é isso, Deus é aquilo, entra por ouvido e sai pelo outro. Eu nunca senti essa necessidade, sabe? Você, Lucas, com todo o respeito do universo, tá? Você trabalhando com o estereótipo aqui, você tem o estereótipo do ateu que é cristofóbico. Eu tô errado? Pô, não tem. Como a minha família é ateia de base, nunca foi um problema, assim. Justamente por isso, em vez de eu fazer o papel do ateu chato porque os pais são religiosos, eu quis ser religioso em algum grau. E aí, no final das contas, não fez sentido. Por isso que eu falei mais cedo sobre voltei a ser. O que você considera como tentou ser religioso? Acho que tem uma coisa muito sincera, assim, que minha família paterna, tios, avós, são do candomblé, da Umbanda. Em algum momento, na verdade, eu quis me reconectar com ancestralidade, mas nunca vinha, assim, a uma relação tão forte. Pronto, ele eu acho que é ateu. Batia ali pra você? Na identificação cultural muita, mas nada que envolvesse pra mim, ele é ateu. algo além da carne. Rolou churrasco? A parte espiritual, você não conseguiu se conectar com o candomblé. Mas você falou que a parte ritualística, né? Ou seja, os encontros, a celebração, você conseguiu se identificar. Você falou que a parte cultural você se identificou. Você não continuou frequentando? Mesmo não sendo aquela conexão espiritual, mas tipo, tendo momentos legais ali e tal? Acho que me serviu mais como entender aquilo ali. Fui recentemente, ano retrasado, num da minha tia, que tem. Mas justamente, tipo, por não me sentir conectado, não faz sentido. Não me sentir bem-vindo. Não bem-vindo, é bem-vindo. Mas eu senti meio falso, assim, eu estar ali. Da tua parte? Da minha parte. Por eles, sempre muito tranquilo, assim. Deus, posso te falar? O cara é regueiro, velho. O cara fuma uma. Tu substituiu os teus guias por esse cadeado aí. Caraca, não faz o menor sentido isso. Não faz, né? Você era pra ter ali um cordão com um bagulho religioso, e aí ele falou, cara, eu não vou passar por um religioso que eu vou perder. Vou tirar esse cordão, vou colocar um cadeado pra me fechar. Pegou um cadeado da mala, mano. Não, cara, tem que falar uma coisa com a Juliana, hein? Juliana tá passando batida. Veio com uma história que eu achei muito básica. Nunca tive contato, minha família não é da parada, fé em Deus. Você falou uma frase assim, você falou, nunca teve nada na minha vida que me fizesse acreditar. Mas, por exemplo, os seus pais nunca conversaram com você sobre isso? Como é que é a relação com eles? Porque você falou que a sua família tem religião, né? E você meio que fugiu à regra. Como é que foi esse diálogo? Como é que foi? A minha avó é evangélica, eu fui criada pela minha avó. Ah, tá. E como é que foi esse diálogo com ela, por exemplo, então? Era por obrigação, tipo, me obrigava, eu deixei de ir quando eu deixei de ser obrigada aí. Isso é um clássico, né? Isso é um Não, clássico. ele é a favorita, É sempre né? assim. Pô, Por que tu acha? Pô, achei o Lucas muito forte agora. Tu achou, a mano? Luana também. Pô, não achei, mano. Cara, pra mim eu consigo votar já. Eu também consigo. Então começa votando. Emily! Emily, vai, Emily. Parada que eu me liguei, tipo, tiveram duas pessoas que falaram sobre sentir a presença divina, que foi Emily No e caso, não Bolota. senti, né? A ausência de... Outra, na tua linha, desculpa. Lucas também falou carne, que é vocabulário tradicional da tropa. E o Pig trouxe o churrasco. Então, tu viu a diferença de quem é o temente a Deus? Dito isso, vou de Emily agora também. Beltrão? Ah, cara, eu acho que nesse primeiro round mesmo, a Emily que talvez tenha apresentado maior quantidade de... Discordâncias. Eu voto na Emily também. Marcial e Alvin. É isso, tá votado já. Pra mim a Emily, a entrada foi conturbada, né? O início foi difícil, né? Cara, por que a Emily tá fazendo uma cara de negativo pra gente? Não Isso se me preocupa de certa Porque ela forma. deve ter passado um monte E de ameaçou. tempo Quando tentando Meu filho. Quando a pessoa... Ela perdeu. A gente vai se arrepender dessa decisão que a gente vai tomar? Sim. A gente vai ser punido por Deus? Se você acredita nele. Eu voto na Emily também. Emily, muito obrigado. Obrigado, viu? Tamo junto, obrigadão. A gente é muito bonzinho, Emily, porque com 30 segundos já dava pra ver que você não é até. Tô errado, Francisco Mendes? Não tá iluminada. Não tem como. Ô, Varoa, Bom, vamos pro próximo round então. Que eu vou começar com uma pergunta que, de vez em quando, assim, ela poca aqui na minha cabeça. Vocês estão falando que vocês são ateus aqui, né? O que você acredita quando vocês morrerem, então? Morreu, acabou. É tipo dormir isso aqui pra sempre. Pô, gente, se for assim, o mundo acabou, hein? Inclusive, eu queria muito que tivesse, tá ligado? Essa foi um motivo de tentar a conexão, assim, mas não faz sentido algum, assim, na minha cabeça. Mas na verdade tem, velho. Morrer não acabou, não, calma. Cientificamente e ou espiritualmente. se você realmente queria muito acreditar, por que você simplesmente não acredita? Não tem como a gente provar que existe vida após a morte, não é uma questão apenas de acreditar. Então, se você quer acreditar, por que tu não acredita? Muitas coisas eu quero e não consigo. Ei! Ih, Quero ficar com base de ouro.
alguém, por exemplo. Porque a pessoa é maravilhosa, mas não vem desejo, não vem sentimento. Então, não... Eu até consigo entender teu raciocínio, eu achei teu exemplo ruim. Porque quando tu quer ficar com alguém e não tem o desejo, então não quer ficar com alguém. Vamos lá, vou te ajudar. Eu quero parar de fumar. Eu não consigo parar de fumar nesse momento. Vou parar, tá? Bonito, Francisco. Gostei. Tô contigo nessa. Segue então pra Juliana. Mas acredito que não tenha nada. Pra você é tranquilo, você morreu, acabou. Não tem mais nada, pra você é tranquilão. Luana, e você? Pra mim é a mesma coisa. Acho que quando a gente morre, a consciência desliga. Acho que a gente é parte matéria do universo, né? Quando morre, terra, acabou. É isso, volta a ser só parte da terra do universo. A consciência pra você é uma coisa puramente fisiológica. Então. O cérebro apagou, foi embora. E tu, Bolota? Pra mim, morreu, acabou. Tu nunca rimou falando de Deus. Nunca botou Deus no teu velas. Vou procurar no Spotify depois, hein? Mano, vou te falar. Fala, o que você fala, Ramon? pra gente O que tá te incomodando? Sendo ateu, você automaticamente não pode acreditar que tenha nada? Acho que sim, mano. É que a descrição de ateu... Assim, o ateísmo é a renúncia de que é alguma coisa, né? Alguma coisa que rege a gente. Seja pós, seja pré, seja durante. Entendi, porque olha só, vou te falar assim, tipo assim, eu não acredito que as coisas sejam da forma que as pessoas dizem que são, mas eu acredito que exista algo. Então você é agnóstico. Você não é ateu. O agnóstico é o mais próximo do que você acredita. O agnóstico, ele não nega a existência de uma coisa... Uma energia. Pode ser na figura de uma energia, pode ser na figura de um deus mesmo. Ele não se reconhece como religião. Ele não se reconhece nenhuma religião. Pô, é porque é inconcebível pra mim a ideia de que a pessoa se sente confortável em falar que morreu, acabou. Não é que é confortável, é que eu não tenho o que fazer, pô. E agora falando especificamente da minha pessoa aqui, já fui pra psicólogo por causa disso, porque realmente eu não acredito em Deus e eu acredito que se morrer acabou e eu acho isso uma merda. Mas alguém falou isso aqui também, né? Isso é uma coisa que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Não aprendendo, sendo informado. Mas disso. a morte é muito doida, aí você ia falar. E a vida, mano? Começou. Mas isso foi o que eu perguntei, tipo assim, na minha cabeça, a vida ela faz parte da, tipo assim, a consciência ela faz parte dessa vida, que é isso, né? Tipo, você só vive porque você tem a consciência, na minha cabeça. Pra mim é muito doido você ter uma consciência e isso ser alguma coisa só científica. Ou seja, tem que ter um propósito pra existência da vida, é isso, pra você? Não é nenhum propósito, assim, pra mim, tipo assim, cara, o Ramon, ele vai ser o Ramon depois também, só que em outro corpo, em outra No parada. formato de cachorro. Moleque, imagina já assisti essa porra já. Tá dando ideia pra porra do editor. Aí, inclusive, vou pegar vocês aí, seus safados. Pô, tão me esculachando direto. Vocês me viram com a cara do Harry Potter, moleque. Então, tá entendendo? Assim, eu não consigo acreditar que eu vou morrer e essa minha consciência, ela nunca mais vai existir. Não, é isso aí pra mim é o que me fode também. Tipo assim, se a consciência não se dissipa e ela é uma linha contínua. Não, nasci agora, pra mim é. O que aconteceu antes? Então me explica a regressão. Olha só, o que eu tô falando existe, tá? Só que, tipo assim, eu sou muito leigo religiosamente falando. Mas em alguma religião, que eu não sei qual é, existe a regressão. Que você volta nas suas vidas passadas. Mas é uma loucura como você falou isso como se fosse um fato, tá ligado? Então me explica a regressão. Mas isso não é um consenso. Então, eu não acho que tem mas isso. o Beltrão falou, não, existe fato. Mas concordemos o seguinte, é mais fácil provar o meu ponto do que o teu ponto. Não. Não, na verdade não dá pra provar o seu ponto. Então, não dá pra provar nenhum dos dois pontos. Não, mas o meu eu tenho mais argumento. Não, no meu também. Assim, eu já vi na minha frente, eu não sei se é encarnação ou reencarnação. E eliminado. Não, é a palavra que ele falou, pô. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já vi pessoas voltando a outras vidas passadas. A vidas passadas. Não, mas você viu, não? Cara, você viu pessoas que supostamente... Não, mano. Calma. Você confia em uma pessoa, não confia? Confio mesmo. Se sua mãe... Sua mãe recebeu uma pessoa e ela fala que ela recebeu, só fala que ela é mentirosa? Sim. Vale do que cada um acredita, pô. Eu não consigo acreditar que minha mãe vai mentir isso pra mim, tá ligado? Minha tia, eu amo minha tia. Ela falou assim, eu juro, eu vi uma nave espacial passar. Eu falei... Pode crer, tia. Assim, só pra resumir o que eu tô querendo dizer, mano. Eu participava do Centro Espírita e nessa regressão é basicamente um acesso a memórias de vidas passadas, tá ligado? Tipo, você ia para suas vidas passadas e sabia mais ou menos o que acontecia. E isso aconteceu com pessoas próximas a mim. Então, tipo assim, era muito difícil eu duvidar que isso era mentira, ou que alguém muito próximo a mim estaria mentindo pra mim. Então, tipo assim, isso cada vez mais foi me marcando, tá ligado? Então, por isso que eu acho muito bizarro você não acreditar que acontece nada depois que você morreu. Ah, mas se a pessoa não teve uma experiência dessa... Mas isso vai além de mentira, tipo psicanálise, assim. As pessoas podem acreditar tanto que você vai. Exatamente. A mente humana, ela vai... O Lucas é forte, tá? Vocês leram sobre teorias ateístas? Tipo, vocês conhecem alguma coisa? Por exemplo, Galileu Galilei, Freud, são dois ateus que têm estudos sobre isso e ninguém faz ideia. As coisas que eu li de Freud não são do ateísmo, mas sobre ateísmo nunca fez sentido ler, porque não precisa me provar, assim. Então, pra vocês, a experiência pessoal e palpável é muito mais importante do que qualquer teoria. Porque eu acho que se a pessoa se tornar ateia, né, ela tende a talvez pesquisar, mas como a gente tá falando aqui, né,
que não cresceram em famílias evangélicas nem católicas, então não tem por que você pesquisar, porque é uma coisa que é comum, né? Cara, muito legal essa tentativa dela de enganar a gente. É absurdo. É muito bacana. Absurdo. Ô, Luana, me conta um pouquinho mais. A sua mãe e o seu pai, eles obviamente não são irmãos, né? Então por que duas famílias ateias se uniram? Tipo assim, cara, é muito coincidência, né? Tipo, teu pai e tua mãe, dois ateus casarem. Não é que eles são ateus. Eu não cresci com influência religiosa. Tipo, como eu falei, minhas avós são aquelas pessoas que, de vez em nunca vai na missa, não tem essa assiduidade. Eu acho que minha mãe fez catequese, crisma, alguma coisa do tipo, mas ela não foi a pessoa que seguiu na religião, então ela não quis impor isso pra mim, e meu pai não tem religião nenhuma. Não é que eles são ateus, é só não praticantes não, mesmo. Eles não... A minha mãe acho que acredita em Deus, mas sabe, pra ela é diferente. Meu pai acho que realmente não tem religião. Bolota, tu é bom no improviso? Sou. Cara, tu consegue improvisar uma coisa voltada pra esse tema religioso? Preferência sem dar uma diss pra Deus, tá? Tá ligado? Faço improvisado, tô aqui naqueles caras, uma rapaziada, eu não acredito em Deus, mas não discrimino. Você tá ligado? Se for o rap eu faço e assino, não faço música com Deus, eu só improviso. Você tá ligado, mano? Eu tô aqui contigo. Ei, tudo que eu faço aqui é com a minha capacidade, tudo que eu alcancei foi com o meu esforço. Você tá ligado? Eu tô aí, faço free, tô naqueles caras e agora eu faço aí. Você viu que ele não quis entrar muito no tema? Pode ser pra ele não errar, pode ser pra ele não fingir, entendeu? Mas o improviso também é o que vem aqui na sua cabeça na hora. Gente, dito isso, eu acho que eu vou eliminar o Bolota, hein? Ou é Bolota ou é Luana aqui pra mim. Uma rápida passagem aqui, tá? O Lucas tá forte, tá? Mas essa frase dele, cara, de que ele queria acreditar, essa frase não me bateu legal. Pra mim, a mais forte eu tô com o Francisco, cara. Juliana, pra mim, é a mais forte até agora, mano. Só pela forma como ela despreocupadamente fala sobre qualquer coisa. Eu tô achando ela evasiva. Vamos lá, então, só aqui pra geral aqui. Lucas, você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Tem Tu teme! Tu teme! Só deixando bem claro que 3 de vocês acabaram de pecar, né? Só... E o outro tá com o braço cruzado pra não valer. O dedo no pé dele tá assim, ó. Ele falou, cara. Vocês têm pessoas famosas ou ídolos que são também ateu? Não tem tipo um grupo do ateu, não, gente. Não, às vezes você fala assim, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Google, pessoas que são ateus. E o Morgan Freeman, meu Deus, absurdo, que foi Deus no Todo-Poderoso, é ateu. É uma curiosidade, se eu fosse ateu eu ia saber. Desabafou. Eu gostaria de saber. Não, pô, não existe isso não, pô. Que loucura dos caras, não existe isso. Puta que pariu, como é? Você é um ateu, você não procura, porque se você procurar, você vai começar a acreditar, porra. Então, ou que nem um ateu que começou a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ele tá começando a acreditar em Deus, porra. Pronto. Tem um ateu filósofo, porra, tá estudando a Bíblia, tá começando a virar ateu. Ou a acreditar em Deus. Então, pô, ninguém pesquisa, porra. É só isso e pronto. Faz nada sentido do que ele falou. Quer levar o ateísmo como uma nova religião. Tá querendo outra religião. Aí acabou. Não, mas tipo assim, pra convencer as outras pessoas das crenças que você tem. Tem um grupo dos carecas, aí você vai pra convencer quem tem cabelo raspado. Tá aqui, ó. Tá querendo aqui agora. Vamos lá. Quem é mais ateu aqui da mesa? Eu tenho uma pergunta. Porque assim, pra você ser ateu, você buscou conhecimento em algum lugar, por exemplo? Tipo assim, você buscou tentar entender. Não, a minha relação especificamente com o ateísmo, ela veio na faculdade. Não era religioso, eu não praticava, eu só tinha religião. E pra mim fez muito mais sentido as explicações sobre a não existência de Deus, pra mim, do que a existência. Então assim, durante as aulas de filosofia na faculdade, eu falei, cara, isso pra mim faz muito mais sentido do que o que eu aprendi na catequese. E aí eu passei a ler sobre. Por isso que eu citei o Galileu Galilei, o Freud, porque são ateus que eu fui procurar depois pra ler, e pra mim fez mais sentido isso, entendeu? Apenas isso. Porque isso me traz curiosidade, mesmo assim, cara, todos vocês estão dando argumento de que, eu nasci com uma família que não era, enfim, então, eles que não tinha religião. Dessa parada. Exato, só que, pô, sempre foi assim, mas vocês nunca tiveram curiosidade pra tentar estudar ou entender qualquer religião, qualquer outro tipo de crença em ser um ateísmo? É que não estamos falando aqui de futebol, não estamos falando aqui de um esporte. Uma religião é uma coisa que é muito, muito presente na vida de todo mundo. Por isso que eu tenho dificuldade de, pra mim, simplesmente aceitar que vocês falaram, beleza, meu pai e minha mãe não são praticantes, eu não acredito em Deus, tá tudo certo. Não precisa também pegar um livro e virar um teólogo. Mas assim, alguma pesquisa eu acho que, não é possível. Pra mim, pelo menos, é só uma coisa, tipo assim, eu não tenho motivos para acreditar. Quando houver explicações lógicas e naturais, faz bem mais sentido acreditar nas explicações lógicas e naturais, sabe? Entre a ciência e alguém que tá me falando que tem um Deus que cria todo mundo e que é onipresente, nananana, eu prefiro acreditar na ciência, que é mais lógico, né? Pra tu,
Juliana, qual foi a experiência mais próxima que tu teve com alguma religião? Quando eu era obrigada a ir só. Foi só essa época e depois nunca mais? Minha avó é muito evangélica. Ela acredita muito e aí ela queria que eu acreditasse também. Só que não rolou, não. Gente, ou é Juliano ou é Lucas, hein? Não é Lucas, mano. O Lucas usou a palavra carne, mano. E ele não tava falando de churrasco. Vou justificar aqui, como eu disse antes. Tive essa vontade de buscar, de entrar e relacionar com Candomblé. Candomblé e Umbanda, as duas famílias paternas, outras que são dali. Então, me apropriei do vocabulário. Esse cadeado aí, velho, muito estranho. Outra, eu pesquiso antropologia em alguns momentos da vida, assim, não como profissão, né, como estudo. Então, as palavras vêm, assim. Então, de certa forma, tem um vocabulário próximo à religiosidade. Elimina o bolota. Eu sou letrado, não necessariamente. A gente é ateu, Eu voto no bolota. Eu vou no bolota também, mano. Eu sou Luana. Marcel. Eu vou votar no Lucas, mano. Que isso? Caralho, 2-2-1. Voto protesto? Lucas pra mim não é teu não, mas vai. Cara, eu vou falar o seguinte pra vocês, cara. Quando o Chico perguntou se o bolota é temente a Deus, ele fez uma cara. Os dois falaram não com medo do caralho. Não, e ele foi até pro lado. Pra quê? Pra desviar da palavra. Bolota, eu tô votando em você, meu irmão. Valeu, Bolota. Tamo junto, meu irmão. Nem o bolota, nem a neguinha, pô. Tô entre as duas também. Então, pra mim é essa branquinha, velho. Mas o Lucas tá muito forte. Round 3, é tem um dia só pra gente conseguir mapear aqui certas coisas. Artista favorito? É massa série. Sara Marçal, talvez. Você, Juliana. Felipe Rett. Eu gosto muito do Djonga, mas por muitos anos eu fui fã de Luan Santana. Tudo é fã do Luan Santana também? Muito fã, pô. Inclusive, o Luan Santana, quando quiser gravar com a gente, tá chamado. Não, Luan Santana, por favor. Aqui, eu tenho uma pergunta, vai ser uma pergunta Quem direta é o cantor? Luana. E o lá de baixo? O que tu tem sobre ele? Mas quem não acredita na religião, não acredita em Deus, não acredita em diabo. Foi bem, tu foi bem. Ela leu a cartilha, né? Ela leu. Foi bem pra boa resposta. Tu acredita no sem teto? No sem teto. Tu acredita, meu troco? Do bicho ruim? Do Noronha? Não é muito foda, não. Tô vendo você não pegar. Pô, não acredito não, mano. Pô, 3 horas da manhã, vocês estão no quarto de noite. Vocês não acreditam em espírito, vocês não acreditam em nada, mano. Gente, impossível, gente. Vocês não têm medo de nada também? Todo mundo já teve aquela conversa com os amigos na madrugada, contando histórias de terror. Sim. Vocês não bate diferente pra vocês? Tipo assim, é só pra. Tipo. Ninguém acredita em nada, velho. Terror, ficção. Da mesma forma que no filme tem monstro e não tem monstro na vida real, tem espírito e não tem E espírito. aquele filme de terror que diz baseado em fatos reais, não te pega, não? É a mesma coisa de quem acredita. Quem acredita tá falando pra mim que é verdade. Quem fez o filme baseado em fato real tá dizendo pra mim que é verdade. É Pô, fé de então cada um. olha só, tu entraria numa mansão que 20 pessoas já morreram lá dentro, de noite, que tá largada, tranquila. A cara Olha de só, ali Chico. de ponta a ponta, tranquilo. Se 20 pessoas morreram, pode ter alguém matando lá dentro, né? Alguém escondido. Não tem matando. ninguém. Mas calma aí, o mas cara só que uma pergunta matava aqui morreu. importante. O assassino vai estar na mansão? Não vai estar na mansão. Ah, tá. Que aí também eu não iria. A categoria Também dele é não. ateu não tem medos. É um psicopata alucinado. É, pô, a teoria dele é essa. Não, porra, eu vou mijar, peraí. Assim, você vai entrar num lugar que pode ser mal assombrado. Mas a questão do mal assombrado e do espírito é pra quem acredita que é mal assombrado. Eu preciso confessar uma coisa aqui também. Eu sou ateu? Sou ateu. Entro num lugar desse? Nem por um c... Nem por E vou te falar por isso que eu acho que pode eliminar. Porque, mano, Eu também acho que ela tá forçando muito, ateu, mano. mas tem medo, filho. Lucas, você entraria? Não, eu ficaria bem com medo, na real. Agora tu já ouviu também tudo que a gente falou aqui? Total com pode neutrão, assim. responder. Sempre fui muito cagado desde pequeno, sempre muito medroso. Então, algo que transcende, assim. Então você não acredita, mas você tem medo. Você não acredita, mas você não duvida. Não, tipo, não é que vai vir um espírito, mas me dá um medo O estranho. ambiente, Marcel, não é um ambiente legal, pô. Na minha cabeça, sabendo que não tem nenhum assassino lá dentro, o único medo é que tenha uma parada sobrenatural, mano. O medo, ele mora justamente na irracionalidade. Não na racionalidade, tipo assim, aqui não tem espíritos. Não, tipo assim, cara, uma casa de madeira Tu acha que eu escolho ter medo de rachada. palhaço? Mas o medo tá atrelado a você buscar alguém pra te ajudar. Não necessariamente, Mas a gente pode desculpa, fugir. mas algum católico considera, se eu passei por uma situação que eu tive medo e falei, ai meu Deus, eu virei católico? Não. Então é isso, pô. E tem vários tipos de medo também. Esse é um medo de quem acredita em espírito. Eu tenho medo de outras coisas. Por exemplo, eu tenho um puta medo Do meu time ser rebaixado. também. Mas de bate-bola. Eu sei que é uma também pessoa. Luana, Tem o multimeio. Quer bate-bola, pô. Quer bate-bola. bola aí. Aquela bola Tem no chão medo e batendo. medos, né? Por que vocês têm medo de bate-bola, cara? Porque é um negócio que corre atrás de você com uma bola falando que vai te pegar. Vai dando fio no E, apito, e gente. esse Atrás negócio de você uma tá vendo. máscara. O bate-bola tu vê. Bate-bola mais Mas sabe que tem uma pessoa ali. Ah, mas aí ela tá de máscara, tá apitando no meu ouvido, batendo uma Olha aí bola que no bonito, chão. a irracionalidade do medo. O seu raciocínio, Marcel, ele diz muito, tipo assim, tá com medo por quê? É esse o teu pensamento. Só que é isso, o medo não tem porquê. Essa é a grande questão.
Na verdade, até existe, mas, tipo assim, não é da pessoa, é de quem olha por fora, entendeu? Eu, por exemplo, olho pro palhaço e acho que eu vou morrer na hora. Eu não dá pra explicar isso. Eu tenho certeza que aquele cara não vai me matar, falando aqui pra vocês agora. Só que quando ele entra naquela sala ali, eu olho pra ele e falo, eu vou morrer. Mas se você minimamente acredita que existe alguma coisa que possa te fazer mal e que é de outro plano. Outro plano, exato. Tipo assim, você tem o medo. Acho que você não consegue ter medo se você não acredita que isso existe. Claro que consegue. Mas você vai ter medo de quê? A própria morte. Cara, meu irmão, os olhos, eles Enganam, cara. Por exemplo, enganam. quando eu era criança, eu nunca acreditei nisso. Mas aí fazia aquelas brincadeiras lá do copo. Aí tu ficava meio, caralho, porra é essa? Né? Teu corpo entra num estado de alerta. Pelo medo de existir. É, mas eu não acredito. Mas você tem medo que exista. Perfeito. Então, é porque isso não é negar totalmente, entendeu? O ateu, ele não acredita em Deus. Isso, mas ela negou totalmente que isso não existe, entendeu? Ela tá sendo exatamente o contrário do que você tá falando. Não, pra mim ela é religiosa. Eu tô falando tudo porque eu acho que ela tem que sair, não, tá ligado? pra mim também. Ele ia entrar na casa, com certeza. Ele ia entrar na casa e falar assim, Deus, pode ser, puta que pariu. Deus. Eu queria fazer o teste do medo pra saber a palavra da misericórdia, sabe? Não, pera aí, meu velho. Você toda vez vem com uma pergunta idiota do caralho. Palhaço. Tipo assim, um palhaço vai vir na sua direção, te assustar e... Todo mundo ia ter medo, porra. Quem não é ateu e quem é ateu não ia ter medo. Qualquer frase do desespero, tá A ligado? frase é, socorro, tem um palhaço atrás de mim. O meu vai ser, meu Deus, me ajuda! Alguma coisa assim, entendeu? Tá. Cara, dito tudo isso, o meu voto era Luana. Eu também vou votar no Luana. Eu estou com o Maciel. Eu também voto na Luana também. É Luana. Obrigado. A real é que desde Porra, a hora tomar que no entrou cu, ela na- xingou, hein? Não era ela, não. Ela firme na promessa. Ela tem cara de crente. Não sei de qual religião, mas ela tem cara de crer. Meus amigos, chegamos na final. Lucas, o rapaz fechado do cadeado. Pode representar alguma coisa, né? Como nosso amigo Chico disse. Cara, aqui pra mim não precisa perguntar mais nada, tá? O que acontece? O Lucas pra mim veio muito forte, mas pô, não tem como. A Juliana ela não liga pra nada, gente. Quando perguntou se tinha. O doce tema é Deus. Quase, pô, ela riu, pô. Vamos tentar ir pra uma outra linha. A gente sempre tá falando aqui do medo, da coisa ruim, e as coisas boas, e a energia pra coisa boa. Por exemplo, eu sou um cara que hoje eu prezo muito pela energia, assim. A energia que eu levo pra alguma coisa vai me trazer algo bom, ou a energia que eu levo pra uma coisa pode ser ruim. E às vezes, por exemplo, eu quero conquistar alguma coisa nova. Tipo assim, vocês têm isso? Tem de uma forma diferente, assim. Eu não acho que a minha energia, ela acumula. Eu sinto que quando eu tô num espaço, tem algo que acho que transcende qualquer uma explicação científica, não por uma questão religiosa, mas por uma incapacidade nossa ainda de alcançar cientificamente. Mas pra mim é muito dado, assim, quando eu tipo, chego num ambiente e tá todo mundo meio pareceu esse esquisito. cara. A cara tá todo mundo normal, sabe? Mas tá uma coisa meio estranha. Pareceu eu esse acho que cara, isso é velho. algo, tipo um ki, sabe? Não é uma coisa meio Dragon Ball. Mas alguma coisa escapa. Mas acho que tem uma coisa que me toca, assim. Que aí eu fico meio, ou eu fico esquisito, ou eu entro já mais leve. Aí eu tenho esse caminho. Nossa, nada me toca assim. Eu não Não, tipo assim, você quer conquistar, por exemplo, você quer mudar de emprego e, pô, a sua torcida, é só isso. É só vai atrás, né? Não tem muito uma energia que vai te dar nada assim tão facilmente. Não se apega a nada. Não. Nem, por exemplo, fui com esse boné, então deu sorte. Sim, eu acredito que eu consigo uma coisa. Ué, eu vou pra um trabalho, eu acredito que eu consiga isso, mas não... Com a sua capacidade Sim. e só. Eu tenho uma dúvida pra você, Juliana, que é o seguinte, pra mim, eu tô batendo essa tecla, que o Lucas pra mim soltou uma frase que eu achei que é uma frase que não combina muito com o que ele falou até agora, que é a eu quero acreditar. Você tem esse pensamento também? Você queria acreditar em Deus? Ah, não muda muito não, querer ou não querer. Assim, se eu tivesse algum sentimento, uma sensação... Então, não existe esse sentimento, certo? Você não sente nada. Você não queria sentir nada? Não, eu não acho que não muda não. Minha cabeça não muda. Eu tenho mais uma pergunta também. Vocês se relacionaram, tá? Vão casar. A pessoa quer ter filhos. E a pessoa é religiosa, importante dizer também. Como é que vocês administrariam isso? Tipo, vocês aceitariam o filho de vocês ter uma criação religiosa caso o parceiro ou parceira de vocês fizesse questão? Ou pra vocês é uma coisa que vocês gostariam que o filho de vocês não seguisse uma doutrina específica? E é tentar que isso não fosse uma obrigação pra criança. Se eu casei com alguém católica, sei lá. E pra ela é muito importante eventualmente levar o filho pra rituais ali, vá. Mas não sei se eu gostaria que fosse seguisse tipo, as doutrinas, tipo, catequese lá, porque eu acho muito agressivo, assim. Não ligaria, não. É o ponto dele, tipo assim, escolher, entendeu? Ó, agora eu senti, eu gostei, eu gosto. Ah, eu não quero. Vou fazer uma perguntinha rápida. Neymar ou Rivaldo? Neymar. Ganhou. Tu escolhe quem? Eu não conheço o Rivaldo, então eu vou dizer. Mas eu não quero o Neymar também. Eu vou de Rivaldo. Toma, aqui temos a campeã Juliana. Você não acredita em Deus.
Explica pra gente. Eu acho que tem coisas que Não precisa. Tá, dito isso tudo que a gente falou até agora. Eu tenho mais uma pergunta, mas desculpa. Juliana, eu só quero ter certeza mesmo, Juliana. Eu não sei se eu ouvi pouco ou se realmente a gente falou pouco disso, mas eu queria entender um pouquinho mais. Queria que você tentasse me achar exemplos. O brilho, quer o brilho? Sentido pra você na religião a ponto de você se tornar essa pessoa assim. E não é julgamento nenhum, tá? Eu sou mais ou menos assim como você mesmo, mas eu vejo você muito nem aí pra nada em relação a esse assunto religião. O que foi tão diferente pra você? O que bateu tão diferente do que você acredita quando você começou a estudar, né? Ou frequentar, né? Você falou que era frequentadora também. Obrigada, é claro, mas o que você falava assim? Falava, mano, isso aqui não faz sentido nenhum pra mim, cara. Que loucura é essa? Tipo, Não bateu. Porque tem um ser que é tão poderoso que pode, tipo, consertar muitas coisas e não simplesmente não faz. Então, assim, as pessoas acreditam numa coisa que elas mesmas estão vendo que não faz sentido. Ah, Deus é justo. Com quem? Com o quê? Em que momento? Mas eu fiquei assim, É a quando meu pai balança, faleceu, eu tipo, pô, tá. Porra, ela é assim mesmo. Existe uma balança cósmica entre a vida e a morte, porra. Tudo tem que morrer e tudo tem que viver, porra. Pra um lado ganhar, outro tem que perder. Essa é a lei da vida, porra. A gente pode. Se todo mundo ganhasse, porra, seria maravilhoso. Mas todo mundo ganha, na minha visão. No propósito que você tem a oferecer. Quanto mais você tem a oferecer coisas boas, você ganha coisas boas. Mas tem gente que oferece coisas ruins, porque é a empatia delas mesmo. E elas vão receber coisas ruins, né? Então, pra mim, tudo que você entrega, você recebe de volta. Tava internado e tal, eu pedi a Deus e tal, não sei o que, me ajuda meu pai. Mano, acabou, não ajudou. Então, tipo assim, eu mudei muito minha cabeça com essa parada. Eu acho que hoje eu sou muito mais da energia do que de tentar buscar um Deus, essas coisas. Dito isso, Juliana, gente. Galera, aqui é o seguinte, tem duas pessoas aqui na nossa frente, o Lucas muito bem também. Muito bem. Não errou absolutamente nada. Fortíssimo. Só que, cara, pra mim o ponto é esse, mano. Essa frase do Lucas, eu queria acreditar, pode não significar nada, pode ter sido uma frase que você falou sem querer. De fato, você pode ser ateu e não querer acreditar, mas eu peguei essa frase e eu não... Cara, eu vou te falar... Eu não fala isso, não. Só é essa Juliana, frase, é Juliana. Eu acho, tipo, beleza que ele pode ser um maluco que simplesmente, tipo, estuda e tal, conhece bastante, mas... Conhecimento sobre religião, me parece que o Lucas tem mais do que a Juliana. Só que a Juliana, ela tem o desapego do cara que realmente não liga pra isso. Então eu vou com a Juliana também. Eu também, a cara dela, assim, tem... Ou ela é muito boa atriz também, mas a cara, ela tem justamente, tipo assim, não ligo, não quero saber. E se tá mentindo, vai arder no mármore, né? Isso aí não é problema nosso. Filho, cara... Mas você vê. Juliana, só me permite uma última pergunta pra você aqui. Sua avó faleceu? Desculpa tocar nesse assunto, não? E como é que foi com ela, então, essa questão? Até quando você chegou e falou, ô, vó, quer saber? Não vou mais à igreja. Tipo assim, como é que foi esse diálogo? Teve muito. Ela só não me obrigou mais, porque eu cresci e eu também não fui mais. E ela nunca chegou pra você, pô, vamos aí. Não, porque ela sabe que eu não vou. É isso então, família. Bom, pra fechar, Ramon, seu voto. Juliana. Pig. Juliana. Chico. Juliana. Beltrão. Juliana, claro. Alvinho. Também vou no Juliana. Então, Juliana, calma, a gente escolheu você como a ateia deste vídeo. Mas a gente vai chamar todo mundo de volta pra gente poder descobrir quem que é a Moleque, verdadeira. vai ser Emily. Não é nem A Emily não é, né? Mano, pô, não tem como não ser. Foi o que o amigo falou, se não for ela, vai queimar no mar. Pô, se não for ela, velho, pô, é foda. Então, entre nossos participantes que são ateus, estão nessa dificuldade. Sabia que eu sou ateu, Pig? Ateu de expor. Ateu de Tá com ciúme, babaca? Então, por favor, que o verdadeiro ateu ou ateia dê um passo à frente. É o Lucas. Falei, mano. Falei. Pô, essa Era o Lucas. Ela vai queimar no mármore, vai. Vai queimar no mármore. Vai queimar, vai queimar. Vai queimar. A sua avó vai dar bronca em você. Pô, desculpa, Lucas. Tu não pode falar que quer acreditar, irmão. Eu quis, mas não consigo. É isso? Cara, nem sempre é dia de acertar. Ah, Francisco, eu tô triste, cara. Achei que a gente ia acertar essa, mano. Tava confiante. Tem dia que é noite, mano. Tem jeito não. E tem noite que é dia. Cara, Tem nem um pouquinho de medo, será? pô, mano, falou Mesmo sabendo que é brincadeira? naturalidade, Ou né? será que
um dia anterior a vir gravação, ela se preparou e falou, pô, Não, se preparou. hoje eu vou fazer isso, Não é vou tão fazer fácil aquilo. assim fazer o que ela fez, não. Vamos deixar o Lucas por último, né? E vamos lá, Emily. Emily, por que a gente ia se arrepender? Começa por essa. Eu tentei. Mas aí, como é que é a tua relação com a religião? Você é muito religiosa? Adivinhem. Muito religiosa. Tô um pouco afastada agora, por causa da rotina realmente da faculdade, do trabalho, mas eu sou católica. Juliana, a grande atriz do vídeo. Juliana, pelo menos você é pouco religiosa ou Eu realmente sou foi uma mentira budista completa? e eu vou muito. Luana, e aí, como é que é a tua Cara, relação com a vocês religião? cismaram com o fato de eu falar que eu não acredito em Deus, eu realmente não acredito, eu nunca acreditei, só que eu tenho religião, eu sou budista. Tu é budista? A gente foi muito Não burro, acredito em Deus, nunca acreditei Mas em me Deus. tira A gente é burro me tira uma demais. dúvida ignorante. O budismo não tem um deus, é isso? Não. E o Buda é o Mas, Buda Buda é é o quê? Pra gente, Buda, na verdade, pro meu budismo, tá? Porque existem várias vertentes. Pro meu budismo, a gente chama de estado de Buda. Então, todos nós temos dentro de si um estado de Buda que pode ser evidenciado com a prática do budismo. Que é a meditação. Né? Mas não tem um ser A meditação que manda em foi Buda que nada. criou. A gente acredita na lei de causa e efeito, eu faço coisa boa, vai ter coisa boa e cada um por si. Bolota, e aí? Causa e efeito. Moleque, confesso que eu tava quase me cagando. Mano, mas a história, vai brincar com o lado de cima, da minha avó é real mesmo. Deu sobre essa questão de não gostar de ir pra catequese, ficava mas nunca deixei de procurar Caralho. Deus. Sou espírita, mas não tenho nenhum preconceito. Posso ir numa igreja evangélica, posso ir em qualquer lugar. O importante é a gente buscar Deus. Eu acho que se não fosse ele, eu nem estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui. Por isso que ele desviou mesmo. Eu falei, velho, que ele falou. Ele falou assim, ó. Ele dava. Ele já tava. Por isso que deu um passo pro lado, Pô, o pô. negócio é o seguinte também, a gente foi burro. Sim. É, tipo assim, e ignorância no sentido Puro da palavra. né? Cristalina Que mesmo. ignoramos, né, nas nossas perguntas, eu acho que tava muito... Católico cêntrico. Exatamente. Ou evangélico, permeava essas Cristianismo. duas... Cristianismo. Permeava essas duas religiões, e a gente tem diversas religiões que têm diferentes formatos, diferentes crenças, diferentes práticas. Matrizes. E, inclusive, né, aproveitar esse momento aqui, que temos representantes de algumas delas. Se você quiser falar um pouco sobre sua religião, se você quiser expressar, explicar um pouco como é que é, como você sente isso. Só se quiser também, se sentir à vontade. Não, acho que é mais a procura por Deus mesmo, entendeu? A gente acredita na reencarnação, coisas desse tipo, que coisas boas podem vir, como tem Isso. pessoas também que podem te fazer mal. Então, eu acredito que Deus é a chave de tudo, então eu sempre busco ele independente de religião, algo do tipo. Isso. E acho que é isso. É, Deus está sempre em nós, rapaziada. Uma parte dele, uma sentença dele tá toda em nós. O poder dele tá em nós. Então, acredite, velho, que Deus é barril, Deus é foda, Deus é maravilhoso. É isso. Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Eita, caralho, que eu tô com a cabeça na grama.